Essa palavra que ardeu no meu coração durante essa semana, ela tem uma continuação. Deixa arder. Vocês gostam, né? É porque é um bordão que eu falo, galera, mas Rick, precisa fazer isso. Eu falei, não, deixa arder, tá tranquilo. E essa palavra, ela tem uma conexão um pouco com a que a gente viveu aqui na semana passada. Quem estava aqui na semana passada? No sábado. E ela começa de uma forma muito engraçada, porque eu acho que já aconteceu com todo mundo aqui. Essa semana eu estava em ligação, estava fazendo uma reunião com um time lá do Rio de Janeiro, que cuida da minha carreira, que estão sempre caminhando comigo. E aí tinha uma galera lá, e aí a ligação estava perfeita, estava tudo acontecendo da melhor maneira possível, a gente discutindo tudo que tinha que discutir, quais eram os próximos passos, os próximos projetos. Mas de repente uma das pessoas que estava nessa ligação, ela saiu de algum lugar, de repente de uma sala que ela estava, sei lá. Meu amigo, mas começou uma barulheira, mas tipo assim, caminhão buzinando, carro, o cara gritando assim, ô Coco Água, uma loucura, lá no Rio de Janeiro. Eu falei, mano, o que está acontecendo? E cara, do nada, começou tipo uma ventania. Sabe quando a pessoa às vezes está falando, daquela ventania, a pessoa fala, mano, não estou entendendo, que saiu no áudio. E aconteceu exatamente isso. Então eu comecei a ouvir a pessoa falando assim, tipo uns pedaços, como é, Rick, amanhã, não sei, depois, o cavalo, sei lá, um negócio assim, sabe? E aconteceu isso, que para mim foi muito louco, porque quando a gente não escuta direito, a nossa cabeça começa a montar as frases. Já aconteceu isso com vocês? Cadê? Deixa eu ver aqui, porque a gente vai montando a cabeça. Rick, amanhã, cavalo, amanhã eu vou andar a cavalo, só é um negócio desse, não tem outra. Mas na verdade, a pessoa que está lá do outro lado, ela está falando, a gente só não está escutando, a gente está interpretando da nossa forma. E aí naquele momento eu percebi uma coisa que para mim foi tipo um estalo. O problema não era a pessoa do outro lado não estar falando, porque eu sei que ela está falando. O problema é que eu não conseguia ouvir. E aí pensando nisso, eu cheguei numa conclusão na hora, eu falei assim, cara, talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Não é que Deus tenha parado de falar, é que existe muito barulho competindo com a voz dele. Vocês conseguem compreender isso? Não é que Deus às vezes, a gente está orando, falando, mas Deus não responde a minha oração, mas Deus não cuida de mim nos detalhes, Deus não está nem aí para mim. Não é que Deus está parando de falar, é porque na verdade, a gente está dando mais importância para os barulhos de fora do que para a voz dele. Faz sentido para vocês? E aí tem uns barulhos que atormentam a gente. Quais são os barulhos? A ansiedade, o medo, notícia, as redes sociais, as preocupações, as comparações. É a gente entrar no Instagram lá e ficar comparando. O cara está lá na Copa do Mundo, eu estou aqui trabalhando. O cara tem cabelo, o outro não tem. Isso foi ele que falou, tá gente? Só repetir. O medo, o barulho das opiniões, e de repente, eu não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz muito sentido, a voz de Deus, ela continua exatamente onde ela sempre esteve, mas ela parece estar distante, mas não foi porque Deus se afastou, mas foi porque o barulho falou muito mais alto. Vocês estão comigo? E aí, diante disso tudo, dessa história que eu contei para vocês que aconteceu comigo, me veio um pensamento muito bíblico, digamos assim. Me fez lembrar um homem que ele ouviu uma voz, e uma voz impossível que disse assim para ele, venha.
E enquanto ele olhava para o que ele estava escutando, ele realmente fez o impossível, ele começou a andar sobre as águas. Mas de repente, veio um vento, e ele começou a afundar. E é exatamente isso que eu quero falar hoje com vocês. Quando o vento ficou maior que a voz. E como prometido, toda a pregação que eu falei que ia fazer, quero agradecer ao Lucas da arte, ele faz uma camisa para mim. Essa ficou bonita, hein? Se você quiser adquirir essa camisa também, levanta a mão, Pedrinho. Procura o Pedrinho, bota seu nome. Gente, chega no dia seguinte para vocês, tá? É um trabalho incrível, excepcional do Lucas. Então, se puder, coloca para mim Mateus 14, 22. Então, procura na sua Bíblia. Se você já achou na sua Bíblia, diga amém. Meu Deus. Se você está procurando, diga misericórdia. Se você estava só esperando no telão, diga glória a Deus. Oh. Jesus, tenha pena desse povo. Tem no Next Store, gente. Tem lá no Get Store. Next Store, já botei o nome. Tem a Bíblia lá. Bom, a palavra diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. 24. Mas o barco já estava considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Vai até aí, tá bom. Existe uma coisa nessa passagem que me chamou muita atenção, e me chamou, na verdade essa coisa aconteceu com Pedro, que Pedro, ele foi o único homem, presta atenção, ele foi o único homem além de Jesus a andar sobre as águas. Mas também foi o homem que negou Jesus 3 vezes. E isso me faz uma pergunta: como que alguém sai do impossível para a negação? Você consegue imaginar isso? Como que alguém vive o impossível e logo em seguida viver esse impossível, ele nega? Como que alguém pisa onde ninguém nunca pisou e depois disse: eu não conheço esse homem? É a mesma coisa que a gente, óbvio, não comparando, mas é a mesma coisa que a gente viver algo muito incrível na nossa vida, porque ninguém faz nada grande sozinho. A gente vive algo muito incrível na nossa vida, e daqui a pouco a gente fala assim: não, ele fez lá porque ele quis, eu estou onde eu estou porque a honra é minha, não tem nada a ver com aquele louco lá que me ajudou. Então, diante dessa situação de Pedro, eu percebi uma coisa: Pedro não começou a afundar no pátio quando negou Jesus. Pedro começou a afundar no mar, porque os cenários eram diferentes, mas o coração era o mesmo. Vou mostrar para vocês. No mar, Pedro teve medo do vento, e no pátio, Pedro teve medo dos homens. Lugares diferentes, mas coração aprisionado. E quando eu estava lendo essa passagem, quando eu estava ao longo dessa semana estudando isso, eu percebi que o problema de Pedro não era apenas o medo, era muito mais profundo. O problema de Pedro é que Pedro confiava demais em Pedro. Muitas vezes na nossa vida, a gente confia muito mais na gente do que num Deus que nos deu a vida, que nos provém, que cuida, que é o Deus dos detalhes. Vocês concordam? Às vezes, muitas vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço e acaba deixando Deus de lado. Às vezes a gente
quer muito, sei lá, um trabalho, quer muito viajar, mas a gente não pergunta para Deus, fala assim, Deus, o que você acha dessa viagem? Aí você vai para a viagem e dá tudo errado. Falando em viagem hoje, por exemplo, eu estava em São Paulo, meu voo era 8 horas da manhã, eu acordei às 5. Falei, não vou atrasar, eu tenho next level, eu tenho um compromisso com Deus. E meu voo era 8 horas, 9 horas. E aí deu 9 horas, o voo atrasou. E aí eu olhei no painel, o voo estava para 12:30, eu falei, tá ótimo, 1 horinha até lá, tá, vai dar tudo certo, eu vou chegar 1 hora. Daqui a pouco o voo muda para 6 horas da tarde, já fiquei preocupado. Porque eu tinha um compromisso com Deus. Meu amigo, você não sabe o quanto eu orei durante esse dia, não. Eu falei, Deus, me perdoa por não ter pedido para você, para eu ter saído antes. Eu tinha que ter saído sexta-feira. Porque a gente confia muito o quê? No nosso braço. A gente confia muito o quê? Da forma que eu fizer vai dar certo. Esse é o grande problema da nossa vida, né? Então, Mateus, quando ele escreve algo para mostrar que Jesus, ele é o Messias prometido. E essa travessia dos discípulos, ela acontece logo após a multiplicação dos pães. Os discípulos estão atravessando o Mar da Galileia. Para quem não sabe, o Mar da Galileia não é um mar, é um lago gigantesco. Alguém sabia disso? Aí você já imagina, mano, como é que vai ter onda num lago? Olha que loucura, né? Então, os discípulos, eles acabam de presenciar um dos maiores e mais famosos milagres de Jesus, mas agora eles estão sozinhos no meio da tempestade. E na cultura judaica, o mar, ele frequentemente representa medo, ele representa insegurança, ele representa, sabe, a força do homem que não consegue controlar nada. E Jesus aparece andando justamente sobre aquilo que aterrorizava os discípulos. Olha que louco isso. Jesus já tinha programado tudo. Né, Zé? E essa mensagem, ela para mim é muito clara. Porque é exatamente isso. Aquilo que ameaça os homens está debaixo dos pés de Cristo. O medo, a ansiedade, a insegurança, está tudo embaixo do pé de Cristo. O mar estava representando aquilo lá atrás. Agora a gente tem que pescar. A gente tem que ver o que a palavra diz e não só ficar lendo a Bíblia como se fosse uma história. A gente tem que começar a tentar interpretar a Bíblia. E aí o maior afogamento, digamos assim, eu acho que o maior afundamento, se eu posso dizer dessa forma, de Pedro, não aconteceu nas águas. Sabe onde aconteceu, Zé? Quando ele descobriu que a sua força não era o suficiente para sustentá-lo. Esse é o problema, a gente cai, a gente se machuca, a gente fala que Deus não toma conta, que Deus não responde as orações, porque a gente acredita muito na nossa força, a gente acha que a gente vai se sustentar daquela forma. É um contatinho ali, não, vou sustentar, vai dar tudo certo, se der um BO ali, eu garanto. É aquela amizade, não, é só um rolezinho que eu vou dar ali, tá tudo certo, eu sustento no braço, quando você vê que já tá afundado em outras coisas. É um contato que você devia bloquear, aí você fala, não, amanhã eu bloqueio, vai dar nada. Esse é o problema de nós, seres humanos. A gente acredita muito na nossa força, a gente acredita muito no que a gente consegue, porque a gente é autossuficiente, porque a gente não depende mais de ninguém, e porque Deus é Deus, mas será que Deus existe? Esse é o grande problema de nós, seres humanos. Então eu separei 3 pontos nessa mensagem de hoje, que eu queria compartilhar com vocês. Então quem gosta de anotar, eu vi que vocês não trouxeram a Bíblia, vocês anotem no celular, no bloco de notas, que não dá para anotar no telão. O primeiro ponto é o perigo de tirar os olhos de Jesus. Mateus 14:30 diz, quando reparou no vento, ele teve medo. O vento, ele não apareceu naquele momento, o vento já estava lá, a onda já estava lá, o perigo já estava lá, o risco já estava lá, mas Pedro só percebe o vento quando deixa de olhar para Jesus. Pedro estava no foco, Jesus falou para ele, venha Pedro, e Pedro começou a andar, e Pedro estava lá focado em Jesus. Quando Pedro percebe o vento, Pedro afunda. Então o problema nunca foi a presença do vento, o problema foi a mudança de foco.
Faz sentido para vocês? O problema nunca é a presença de uma pessoa que não tem que estar do seu lado. O problema é que você está focado muito nela, em vez de focar na palavra de Deus. O problema é que você está focado muito nessa pessoa que está caminhando do seu lado, em vez de estar focado no que Deus fala. Porque a gente está muito cercado por ruídos, em vez de prestar atenção na palavra. A gente está muito preocupado no que o amiguinho fala no Instagram. A gente está muito preocupado no que a pessoa vai comentar. Ai, não, será que eu vou passar vergonha? Não, a pessoa vai comentar, vou passar essa vergonha. Ai, será que eu posto esse versículo? Não, vou passar vergonha. A gente está muito preocupado com isso. A gente está muito preocupado com o ruído. E a gente deixa de focar na palavra. A gente deixa de abençoar alguém com a palavra. Não tenha vergonha do que você tem que fazer. Vai lá e faz. Mas você acha que eu não... Eu vou falar. Vou tirar um pouco aqui, eu vou falar uma coisa. Meu amigo, o que tem de gente batendo em mim? Você não tem noção, não. Mas eu não estou nem aí. Porque o Deus que me chamou me deu uma palavra e eu estou servindo a Ele. Ah, mas fulano falou isso, mas não estou nem aí. Porque o Deus que me chamou me deu uma palavra e eu estou servindo a Ele. Ah, mas o Rick, o José do Egito, tá lá, eu não estou nem aí, deixa eu falar. Porque o Deus que me chamou me deu uma palavra, eu estou servindo a Ele. Então muitas pessoas, elas não abandonam a fé por falta de Deus, elas abandonam porque passam a dar mais atenção ao problema do que a palavra. Quem está comigo? As pessoas, elas não estão abandonando a fé porque, Deus não vai fazer por mim mesmo, eu oro, Deus não fala. Não. Elas abandonam a fé porque elas dão mais atenção nos problemas que surgem na vida dela do que na palavra. Eu mesmo já ouvi. Eu não vou ficar orando para Deus nada, Deus não ajuda a minha vida, não faz isso, está dando tudo errado. Por que está dando tudo errado? Mas calma, você está focado muito no problema. Confia. Não, mas foi meu carro que eu comprei errado, que deu problema, 0. Foi a minha vida que não está indo para frente, é meu trabalho. Calma, confia, Deus está... Não, não dá. O que Deus quer que eu aprenda com isso? Deus já me escreveu quantos cursos, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Calma, confia. Porque como eu já disse numa pregação aqui, muitas vezes quando Deus fecha a porta, Ele não está fechando a porta porque te odeia, porque quer brigar com você, porque eu vou acabar com você, porque você fez isso de errado, porque você pegou... Não, muitas vezes Deus fecha a porta, e todas as vezes Deus fecha a porta, é porque Ele quer te direcionar, é porque Ele quer te preparar, e é porque Ele quer fazer com que você amadureça. E aí o medo, ele só cresce na nossa vida quando a voz de Deus deixa de ser a nossa principal referência. É por isso que a gente tem medo. A gente só tem medo de fazer alguma coisa. A gente só tem medo de trocar de trabalho. A gente só tem medo de assumir algo, porque a voz de Deus deixa de ser a nossa principal referência. A gente para de perguntar para Deus, mas a gente esquece que Deus é nosso Pai. A gente esquece que toda vez que a gente entrar no secreto, a gente conversar com Ele, Ele vai estar ouvindo. A gente esquece que toda vez que a gente chora, Ele recolhe as nossas lágrimas. A gente esquece. E a gente tenta fazer o quê? Sustentar tudo com a força do braço. Então deixa eu falar um negócio para você. O vento, ele só se torna maior que você quando se torna maior que a voz que te chamou. O vento, ele só é maior que você quando ele se torna maior do que a voz de Deus. Então para de ficar achando que o problema você tem como resolver o problema. Entrega na mão de Deus, bota na mão de Deus. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está fazendo sentido para você até aqui? Amém? Glória a Deus, Deus falou então, hein? Então me tira que me faz dizer, Moisés, tu és meu lugar, que me faz entender que até
Você anotou até aqui? Ponto 2. Anotem. O perigo de confiar mais em si mesmo do que em Deus. Lá em Lucas 22, não precisa colocar também, que é um versículo, é uma passagem um pouco maior, lá em 22, 54 por ali. Pedro disse: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Perceba quantas vezes Pedro usa a palavra eu. Vamos mastigar o texto. Pedro fala: eu vou, eu consigo, eu permaneço, eu não nego. Vou repetir: eu vou, eu consigo, eu permaneço e eu não nego. Pedro amava Jesus, mas confiava demais na própria capacidade. Eu não tenho dúvidas de que Pedro amava Jesus. Aquele jeitão dele, todo pra frente, ele amava Jesus. Mas ele confiava mais na própria capacidade. E sabe o que é o mais bonito disso tudo? Jesus conhecia mais Pedro do que Pedro mesmo se conhecia. E aí existe uma grande diferença entre confiar em Deus e confiar em si mesmo. Porque o orgulho espiritual, ele começa quando a gente acredita que somos mais fortes e suficientes para permanecer sozinhos. Então quando a gente acha que a gente é forte o suficiente, que a gente pode tudo sozinho, que a gente vai permanecer sozinho, é aí que começa o orgulho espiritual. É aí que você começa a falar assim: não vou na igreja não, a igreja sou eu. Não, vou na igreja fazer o quê? O Espírito Santo habita em mim. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando você está com fome, você liga na Ana Maria Braga? Hã? Quando você está passando mal, você abre uma foto do hospital no computador e fica lá contemplando, falando: não, eu vou passar bem. Mas por que quando você precisa da palavra de Deus, está na presença de Deus, você não está aqui? Então a gente tem que parar de achar que a gente é autossuficiente, que a gente é forte, que a gente pode tudo, que a gente vai fazer tudo sozinho, porque não vai. Porque se Deus não disser para você, você pode fazer isso, você pode bater a cabeça que for, mas você não vai conseguir fazer. Eu passei por isso. Falei assim: não, Deus, eu vou ficar só fazendo novela no Rio. Aí Deus falou: ou você segue minha palavra, ou eu fecho todas as portas. E foi exatamente isso que eu vivi. Porque eu creio que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus queira. Então por que não depender desse Deus, que é o nosso Pai? E aí o grande problema é que quem para de depender de Deus começa a depender de si. E quem depende de si acaba descobrindo os próprios limites, né? Vou parar de depender de Deus. Ah, é? Então vai lá, vai ver os teus limites, até onde você chega. Não, mas tá, depois volta, né? Mas tá pesado. Eu conheço uma galera que: meu amigo, eu preciso ir para a igreja. Por quê? Terminei. Mas só vai na igreja quando termina? Não, eu terminei. Meu amigo, meu trabalho está ruim, preciso ir na igreja. Meu amigo, você pode orar por mim? O povo acha que eu sou um centro de reabilitação do povo. Não existe isso. Mas por que você não vai lá na igreja e você tenta buscar também? Por que você fica terceirizando a sua fé? Por que você fica passando para os outros o seu problema? Para de terceirizar a sua fé. Vem aqui e faz o que tem que ser feito. Vem aqui e serve a Jesus. Vem aqui e ora a Jesus. Vem aqui e ajoelha, clama a Jesus. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta em secreto com o Pai e fala com Ele. Mas por que você quer? Ô Rick, ora por mim. Ô Zé, ora por mim. Ô Pedro,
Você pode orar por mim? Wesley, ô Carlos, ora por mim. Ô Vini, quantas pessoas não chegam para ele, ora por mim, mas aí, você está fazendo o que para você ter uma comunhão com Deus? Está querendo terceirizar a sua fé? Você acha que isso vai dar certo? Ô meu amigo, eu não tenho que, gente, vocês têm que ver a quantidade de mensagens no Instagram que eu recebo. Olha, eu saí da minha igreja, eu cantava. Se o Senhor puder me dar uma oportunidade, Senhor, se o Senhor puder, parece até que eu não tenho cabelo, nada contra. Se o Senhor puder me dar uma oportunidade, o Senhor pode orar por mim? Não que eu não vá orar, óbvio que eu vou, porque eu acho que nós temos que ser missionários, nós temos que ser discípulos de Jesus. Mas pare de terceirizar a sua fé, poxa. Corre atrás um pouco também. Deus não quer que eu fique só orando por você, Deus quer que você faça por onde. Porque Deus te conhece. Muitas vezes Deus só está esperando você tomar uma atitude, um passo. E aí quando você dá esse passo, as portas se abrem. Mas você quer ficar terceirizando? Então quem confia na própria força sempre encontra um vento muito mais forte do que imaginava. Foi exatamente tudo isso que eu falei. Quem confia na própria força sempre vai encontrar uma resistência, sempre vai encontrar muita coisa dando errado. Para de confiar na própria força, faça por onde. Entrega para Deus, confia em Deus. Todo mundo está bem que está aqui? Amém? Está doendo? Olha o silêncio da morte. Deixa de. Ponto 3. Você que está gostando de anotar. Lá em João 21, 15 a 19. Acho que nem precisa colocar. Já botou. 21, 15 a 19. Depois de comerem, 15 e 19, isso. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fosse dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu escolhi dentre o mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Não, desculpa. Na verdade é 21:15, está errado. Comecei Depois disso, 15, isso. Glória a Deus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: então cuide das minhas ovelhas. E em verdade lhes digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tempo de morte com o qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pode ir até aí. E o título do terceiro ponto é: o fracasso não foi o fim da história. Deixa eu contar para vocês. Pedro afundou, Pedro negou, Pedro chorou, mas Jesus não desistiu dele. E depois da ressurreição, Jesus vai lá encontrar Pedro. E onde que ele encontra Pedro? Na praia. Mas quando Jesus encontra Pedro, ele não encontra o Pedro para condenar. Ele não encontra o Pedro para lembrar ele do fracasso, mas ele encontra Pedro para restaurar Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus fez 3 perguntas: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Porque a graça, ela fala exatamente onde o fracasso tentou te dar a última palavra.
E talvez você, hoje, nesse atual momento, você deve estar definindo e se definindo pelos seus erros. Mas Deus não está olhando para quem você foi, Ele está olhando para quem está formando você. Deus não quer saber o que você foi lá no passado, o que você foi ontem, o que você foi na semana. Não. Deus quer saber como Ele está formando você. Deus quer saber o que você vai fazer daqui para frente. É isso que Deus quer saber. Porque o fracasso pode explicar onde você caiu, mas não determina onde Deus vai terminar a sua história. Isso faz sentido para você? O fracasso, ele pode determinar onde você caiu, mas Deus não vai terminar a sua história dessa forma. Porque Deus tem um novo para você, Deus tem um renovo para você. Porque a graça de... Eu quero declarar na sua vida que a graça de Deus te alcance, que a graça de Deus alcance a tua família, que a graça de Deus alcance o teu coração, que a graça de Deus alcance o teu ministério, que a graça de Deus te alcance de todas as formas. E é exatamente aqui que está o centro do Evangelho. Porque a história não é sobre Pedro. A história não é sobre Pedro andando sobre as águas. A história não é sobre Pedro negando a Jesus. A história não é sobre Pedro afundando. A história é sobre Jesus. Porque enquanto Pedro afundava, Jesus estendia a mão. Porque enquanto Pedro chorava, Jesus carregava o pecado do mundo. Porque Pedro, ele não foi salvo porque permaneceu em Cristo. Pedro foi salvo porque Cristo permaneceu fiel a Pedro. Eu vou repetir para você: Pedro não foi salvo porque permaneceu fiel a Cristo. Pedro foi salvo porque Jesus permaneceu fiel a Pedro. Esse é o verdadeiro Evangelho. A gente não é sustentado pela força do nosso amor por Deus, a gente é sustentado pelo amor de Deus por nós. Ah, mas eu amo Jesus muito, sou apaixonado por Jesus, mas isso não te sustenta. O que sustenta é que Jesus tem um amor tão grande, tão incondicional pela gente. Ele é tão ciumento com a gente, que é isso que faz a gente estar de pé, que é isso que faz a gente acordar todos os dias, que é isso que faz a gente abrir os olhos e falar: nossa, mais um dia, mais um trabalho. É isso. E já para concluir um pouco da essa mensagem, eu ensaiei isso com ele lá dentro. Ele falou assim: Henrique, você me dá aquele casaco? E aí eu falo: Pedro, ele descobriu algo que todos nós precisamos descobrir. Que a coragem humana tem limite, que a emoção tem limite, que a determinação tem limite, que as promessas humanas têm limites, mas a graça de Deus não tem limite. Pedro afundou, Pedro negou, Pedro falhou, mas nunca conseguiu afundar mais rápido do que a graça conseguiu alcançar ele. Pedro pode ter afundado, Pedro pode boca, mas a graça estava lá, estendendo a mão para ele. E talvez você chegou aqui hoje, nesse sábado, no Next Level, e você estava olhando para o vento. Talvez você esteja olhando para as pessoas, para a forma como se compara. Talvez você esteja olhando para a própria fraqueza. Mas Jesus só diz uma coisa: olha para mim. É isso que Jesus quer de você.
Jesus só quer que você dê o primeiro passo e volte a olhar para Ele. Jesus só quer que você não perca o foco. Jesus só quer que o vento não te atrapalhe. Jesus só quer que os problemas não sejam maior que a voz dEle. Jesus só quer sustentar a tua angústia, sustentar o peso, esse fardo que você carrega. Para de carregar isso sozinho. Para de ter esse orgulho espiritual de que você vai conseguir fazer tudo sozinho, com a sua força, da forma como você quer, porque não vai. Se eu puder te falar, para de ficar batendo cabeça. Para. Entrega para Jesus o que você tem para entregar. Reconecte. Olha, foco. Foca em Jesus. Fala: Jesus, eis-me aqui. Jesus, o Senhor é o meu foco. Senhor, é o Senhor que eu quero ver a partir de agora. Senhor, eu não quero mais prestar atenção no vento. Eu não quero mais prestar atenção no barulho. Eu não quero mais prestar atenção nos ruídos. Eu quero prestar atenção no Senhor. O que o Senhor tem para mim? Então, se coloque de pé, por favor. Se eu tenho uma coisa para te falar, é que Jesus está na praia. Jesus, Ele não está aqui para condenar. Jesus não está aqui para te acusar. Jesus só quer ter um encontro com você e falar assim: olha para mim. Se essa palavra falou com você, levanta a sua mão. Levanta a sua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Se você reconhece que precisa voltar para Jesus, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você, pode vir, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Não deixa o barulho que as pessoas vão falar ou achar de você. Não deixa. Vem, você é muito maior que isso. Aqui você está num ambiente seguro, aqui você está numa igreja, aqui você está diante de pessoas que querem o seu bem. Uma salva de palmas aqui, ó. Cadê, ó? Já deu o primeiro, tem mais. Tem mais, ó. Já tem o segundo, tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais gente, ó. Terceiro, quarto, tem mais. Tem gente que precisa focar de novo em Jesus. Cadê? Vem você aqui na frente. Presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be stronger in the presence of my Savior. Tem mais gente que precisa estar aqui na frente. Vem. Deixa o Espírito Santo estar queimando no seu coração. Você sabe que tem que estar aqui na frente. Não tenha vergonha. Não tenha. Não deixe o barulho externo ficar tomando conta das suas atitudes. Vem. Eu sei que tem mais gente que precisa estar aqui. Vem, deixa Jesus te abraçar. Jesus está na praia querendo você. Vem. Pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor.
Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é meu único Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e apaga meu nome do livro da morte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não entendo o meu próprio agir. Você que fez oração aqui, tem um time que quer conhecer você ali no nosso cantinho ali, ó. Olha lá, só acompanhar ali, ó. Pedro. O que seria de mim? 4 pessoas na live aceitaram Jesus. Olha isso. Glória a Deus. Vamos, não, uma salva de palmas para Jesus, vai. Uau. Deus é bom. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo que o Senhor fez nessa noite, Pai. A Tua presença foi palpável. Pai, tantas vidas voltaram ao Senhor, voltaram ao primeiro amor. Espírito Santo de Deus, Pai, abençoe os nossos caminhos. Livre os nossos caminhos de todo mal. Senhor, eu declaro na vida de todos que estão aqui, Pai, o inimigo não tem mais vez de mexer na mente, não tem mais vez de tirar o foco. Espírito Santo de Deus, Pai, eu creio que o Senhor pode fazer, pois o Senhor é um Deus de milagres, pois o Senhor é o Deus que cura. Tem alguém que está com uma dor no ombro, entre o pescoço e o ombro aqui? Tem? Tem? Vem aqui na frente, vamos orar por você. Senhor, obrigado. Espírito Santo, que o Senhor abençoe esse final de semana. Espírito Santo, que amanhã todos estejamos aqui na presença do Senhor, às 10, às 18, às 20, e que a gente tenha uma semana abençoada, uma semana de contratos, uma semana de trabalhos, uma semana de notícias maravilhosas, porque eu creio que o meu Deus é o Deus do impossível, é o Deus de milagres, é o Deus que faz. Obrigado, Senhor, por esse sábado, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Tenha um bom final de semana. E você que nunca assistiu o DNA, está aqui pela primeira vez,